Meu nome é Paulo Debon, eu sou pesquisador do NEME, tenho aqui o prazer de, junto com a professora Camila Borges, coordenar esse núcleo de estudos em História da Moda e da Indumentária na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje recebo aqui a professora Nívia Faso e o professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto, ambos também pesquisadores do NEME, e todos nós unidos pela paixão pelo cinema, e também pela paixão pelos figurinos e pelos cenários e pela história. E vamos bater um papo sobre os indicados ao Oscar de melhor figurino, e estamos gravando aqui esse vídeo após a cerimônia, então nós também vamos aproveitar para fazer algumas considerações dos resultados que foram divulgados aí no último domingo, dia 10 de março. Então, Nívia, Carlos Eduardo, seja bem-vinda, bem-vindo, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado a Ana, que é a nossa estagiária do NEME, que está aqui nos acompanhando durante essa gravação. Bem, o nosso foco são, então, os indicados a figurino e, enfim, eventualmente vamos também tocar em alguns outros pontinhos aí dessas obras, e, de repente, algumas outras também. E eu vou iniciar com o filme Napoleão, dirigido pelo Ridley Scott. E é muito interessante, eu tenho até, enfim, é um filme que me chamou muita atenção desde o início, não só por eu ser fã de Ridley Scott, mas por, durante uma parte aí da minha vida, ter estudado a família Bonaparte. Já não mexo no estudos Bonaparte há um tempinho, mas me dediquei pelo menos 10 anos a isso. E, assim, quando se trata de um filme de um diretor que fez Blade Runner, que fez Alien, o Oitavo Passageiro, que fez Thelma e Louise, gera aí um certo frisson, embora é um diretor um tanto quanto irregular. Nós temos algumas obras do Ridley Scott assim, que são bem abaixo da média, se pensarmos em Thelma e Louise, por exemplo, ou Gladiador, ou Alien. Infelizmente, assim, para mim, o Napoleão ele é um filme que deixou, enquanto uma obra cinematográfica, muito a desejar. Não é um filme que eu tenha, de forma alguma, me apaixonado ou até gostado. Todavia, como eu já falei aí em algumas lives até, a parte visual do filme, ela realmente merece aplausos. Eu tive até o prazer, o ano passado, de fazer uma live com a Aline Leonello, que é uma das diretoras de arte do filme, são 4 pessoas na equipe de direção de arte, e descobri que a Aline era uma dessas pessoas e que ela é amiga de uma amiga minha. Então, nós batemos um papo numa live sobre o filme, e realmente é muito nítido quando a gente olha para a obra, a pesquisa que foi feita, a busca, digamos, por uma reconstrução da época, é claro que com as licenças poéticas, afinal de contas trata-se de uma obra contemporânea, e toda a inspiração nas obras, principalmente do Jacques-Louis David, mas também as obras do Ingres, assim como as visitas todas que a equipe fez aos, digamos, espaços napoleônicos, onde Napoleão e Josefina viveram, os museus, embora o filme foi feito todo na Inglaterra, eles não filmaram, tem uma ou outra parte que foi feita na França, mas eu diria que 90% está na Inglaterra, mas com uma dedicação, um esmero muito forte para trabalhar ali a época. Agora, comparado aos outros figurinos, aos outros cenários, às outras fotografias das obras que a gente está conversando ali, é o filme mais convencional. Eu, inclusive,
Não sei como é que bateu isso para vocês, eu vou passar a bola já já para vocês comentarem as impressões sobre o Napoleão, mas eu estava com certo receio, embora eu tenha adorado essa parte visual do filme, eu estava com certo receio que a academia fosse dar os prêmios de design de produção e de figurino para o Napoleão, porque às vezes eles optam por esses filmes, aspas, digamos, que eles chamam de históricos, né? Eles gostam disso. Fizeram isso outras vezes na Jovem Rainha Vitória, por exemplo. A própria Maria Antonieta, que na época não era nem o filme favorito, mas pá, foi lá, tudo bem, que era Milena Canoneiro, que é um grande nome na história do figurino. Então eu estava com receio. Né? Não que não fosse merecido, que é um grande trabalho, mas não foi, né? Enfim. E aí eu queria ouvir vocês, aí vamos, na verdade é que um bate-papo, né? A gente fazendo uma conferência. Eu agradeço aí o convite do professor Paulo Debon, da Camila, de estar aqui com o Eduardo, trocando mais uma vez a bola sobre o figurinos e, né, essa parte, que sou bem suspeita para falar, e eu compartilho do seu medo, Paulo, porque eu achei o figurino do Napoleão correto. Correto, isso. A gente não tem como questionar, porque a gente pode abrir qualquer livro, inclusive aquele livro, né, do Museu de Kyoto, que tem todos os figurinos, é quase uma reprodução daquilo. E eu fico pensando que se torna o figurino uma reprodução, não estou diminuindo o trabalho dos figurinistas, pelo amor de Deus, né? O David Crossman, né, que foi também um dos figurinistas, e teve aquela... esqueci o nome, Gente Yates, não sei como fala. Gente Yates. Yates. Mas eu achei assim, correto, sem nenhuma... E o que se torna bobo, apesar de serem figurinos feitos à mão, de terem bordados, sabe, ser todo manufaturado, 4.000 uniformes vindo, não sei da onde. Assim, não estou falando da opulência, que seria digna, assim, do Napoleão, mas, assim, sem criatividade, com bom acabamento. Uma coisa que o Paulo comentou, também quero agradecer o convite do Paulo, da Camila, e expressar o meu prazer de estar aqui com vocês, debatendo. Uma coisa que o Paulo falou que me chamou a atenção, né, que figurinos de época geralmente são os preferidos pela academia, né, para receber o Oscar, mas esse ano eu acho que todos são de época, mesmo Barbie, vou polemizar aqui, né, porque apesar de Barbie pertencer a um universo próprio, que é o universo da Barbie, né, um universo paralelo, digamos assim, e a parte do filme que se passa fora desse universo é contemporânea, se a gente pensa em termos de figurino, ele é também um figurino de época, porque ele atravessa muitos períodos históricos, né? Ele acaba fazendo um passeio por diversos momentos do figurino da Barbie, então não tinha muita alternativa. Mas a gente tinha figurinos de época convencionais, como esse do Napoleão, que segue uma receita, né, da verossimilhança, de se aproximar dos referenciais visuais, e não ousa, e algumas outras opções de filmes que ousaram, fizeram figurinos de época sem serem convencionais, né? Então, acho que a gente tinha essa... por uma recriação, né? Ele busca essa recriação Exato. da época. Mas eu entendo, eu até defendo um pouco a Milena Canoneiro, porque tinha, com Maria Antonieta dela, né, da Sofia Coppola, tinha uma criação, né, o Rosa Chiclete, tinha uma brincadeira com o pop do filme. Então, tem essa brincadeira muito clara. O famoso All-Star, né? Exatamente. Então, tem esse diálogo ali, tem um processo criativo que ele conta a narrativa. E é uma narrativa interessante. Eu acho que o figurino do Napoleão, ele conta a narrativa, é óbvio, é um figurino histórico, né, com uma busca por essa precisão histórica. Mas ele é tão arrastado quanto o filme, né? Então, assim... E uma coisa que eu pesquisei é que a Janet Yates já trabalhou outras vezes com Ridley Scott. Ela é uma parceira bastante constante das produções dele, e ela ganhou o Oscar por O Gladiador, que é um filme dele, né? Então, era uma candidata forte, sem dúvida, assim, mesmo sendo convencional, era uma candidata forte.
Eu acredito até que, enfim, aqui Frida está latindo, né? Eu tenho Frida e Leonardo José aqui em casa, então de vez em quando se manifestam. E ele está, inclusive, agora, né? Ele fez o Gladiador 2, né? Ele já gravou, já acabou de gravar, eles estão na pós-produção do Gladiador 2, e é a mesma equipe. Praticamente, pelo que eu andei lendo, pode ter uma ou outra mudança, mas eu acho que ele está com a mesma equipe dos últimos filmes, né? Ele fez aquele filme, que agora me escapou o nome, que é um filme de 3 etapas, versões Duelo. do Duelo, que são 3 versões da mesma história, que na verdade as versões são parecidas, enfim. Então ele está repetindo aí essa equipe, né? E não sei o que virá aí no Gladiador 2, eu confesso que depois dos últimos filmes dele eu fico um pouquinho de medo do que poderá surgir. Mas é normal também a gente repetir equipe, né? Porque é um diálogo que se estabelece muito forte, assim, uma facilidade de comunicação, entende essa linguagem. No entanto, que o figurino, ele compreendeu muito claramente a linguagem escolhida pelo diretor, é isso? Sim, na verdade, essa pegada mais tradicional segue a escolha do diretor mesmo, né, de fazer um filme burocrático, digamos assim. Inclusive, quando eu saí do cinema, eu estava com uma amiga e eu comentei, é um filme burocrático, do início ao fim. Ok, fotografia linda, tudo lindo, mas burocrático. E aí eu vou, enfim, passar justamente para um segundo filme que traz várias questões, né, e questões aí muito pertinentes às discussões contemporâneas, que é o filme do Scorsese, né, Assassinos da Lua das Flores. E, enfim, como é que vocês sentiram o filme? Como é que vocês sentiram o figurino? Me digam aí. Eu gostei muito. Assim, eu achei, para mim, era um forte concorrente, porque mantém, né, a ideia desse realismo, né? Não é tão naturalista, mas ele mantém esse realismo. E tem um trabalho ali, né, de pesquisa. Assim, eu fiquei muito encantada em procurar saber sobre aqueles tecidos, sabe, aqueles elementos todos utilizados, aquelas texturas. É um figurino que tem textura ali, que tem corpo, mesmo parecendo superficialmente um figurino mais burocrático também, sabe? Mas eu acho que pela pesquisa que foi dada. E aí me lembrou até a pesquisa que teve, eu acho que foi o Escravos, não foi? Não lembro. Filme que trouxe uma pesquisa muito forte. 12 anos de escravidão? 12 anos de escravidão, isso. 12 anos de escravidão. Isso, que tem uma pesquisa muito, muito legal também. Forte, me lembrou muito, assim, a ideia dessa pesquisa. E aí eu pensei que fosse ganhar também. Bom, só aproveitando a deixa, né, nós 3 aqui escrevemos textos sobre os figurinos que estavam concorrendo ao Oscar, e especificamente sobre Assassinos da Lua das Flores. Eu e Nívia partilhamos a autoria do texto, e foi muito engraçado que a Nívia começou a escrever antes de mim, depois eu fui complementar, e ela começa mais ou menos assim, sabe aquele figurino que te faz correr para pesquisar e ler e querer saber mais, né, que te instiga? E eu senti exatamente a mesma coisa. Eu achei essa uma coincidência tremenda, porque sem que a gente tivesse combinado, né, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, porque eu fiquei tão fascinado por aqueles tecidos, aquelas texturas, aquelas cores, que eu ficava assim, gente, será que era isso mesmo? Esse figurino é realista ou é um figurino super imaginativo? Ele está trazendo elementos que não existiam nessas roupas, ou ele está tentando, fez uma pesquisa maravilhosa e está tentando ser o mais próximo possível do que acontecia, né? E eu acho que esse é um grande trunfo do trabalho da Jacqueline West, que é ter uma pesquisa que não é uma pesquisa pesada, né? Porque eu acho que às vezes o figurino peca por quase virar um manual, assim, Sim. Você vira um manual de pesquisa, né? Olha, pesquisamos, está aqui esses dados, não sei o quê.
ali não, né? Você percebe que tem a pesquisa, mas ao mesmo tempo o resultado está tão bem integrado com a totalidade da narrativa, né, que você fica até se perguntando se tem pesquisa ou se tem só criatividade, né, se tem só invenção. Né, e eu acho que isso é um trunfo, acho que isso é legal, sabe? De te deixar com essa pulga atrás da orelha. Óbvio, né, que a gente fica com essa dúvida, porque eu, pelo menos, conheço quase nada da cultura, das culturas indígenas estadunidenses, então não saberia realmente responder a priori se aquelas roupas estavam corretas ou não, por isso saí correndo para pesquisar logo depois que assisti o filme, né? Agora eu queria dizer que eu vou fazer uma aposta para o ano que vem. Eu acho que ano que vem a gente vai estar aqui fazendo um outro vídeo sobre o Oscar do ano que vem, falando que a Jacqueline West ganhou por Duna. Porque o Duna, segunda parte 2, sei lá. Porque, gente, esse figurino é maravilhoso e eu nem sei quem vai concorrer com ela, mas eu sei que não vai chegar aos pés. Então, estou fazendo aqui uma aposta registrada em vídeo de que ela vai ganhar o Oscar no ano que vem. Vamos ver se eu estou certo ou não. A gente vai colocar lembrete lá no Instagram do Neme. Porque é uma figurinista que já foi indicada ao Oscar várias vezes, né? Foi indicada por Duna, primeira parte, pelo Regresso, por O Curioso Caso de Benjamin Button, por Contos Proibidos do Marquês de Sade, e até agora não levou. Né? Pelo Assassinos, e até agora não levou. Eu acho que de Duna não passa. De Duna 2 não passa. É interessante. Eu não vi o Duna 2, eu acredito que eu veja nesse final de semana, só que para poder ver o Duna 2, eu resolvi rever o Duna 1, que eu tinha visto no cinema, né, e aí no último final de semana eu vi em casa. Eu já tinha adorado no cinema, quando eu vi aí há 2 anos atrás, mais ou menos. Só que eu fiquei mais impactado com o Duna, agora vendo em casa, eu não sei o que aconteceu, porque é um filme realmente para o cinema, mas eu consegui mergulhar mais ainda no filme, então o que eu tinha adorado eu amei, e do tipo, eu só não digo que foi uma injustiça ela não ter ganho pelo Duna 1, porque quem ganhou foi a Jenny Beavan pelo Cruella, que é uma obra-prima em vários sentidos. Mas... Aquele era o ano que Cruella tinha que ganhar, né? E o ano que vem é o ano que Duna parte 2 tem que ganhar. Estou vaticinando, profetizo. Exatamente, a pitonisa do Oscar. Enfim, mas voltando aqui ao Assassinos, né, eu amei o filme, né, como um todo, e eu sou absolutamente fã do Scorsese. Né, eu confesso que quando eu penso que os filmes do Scorsese ficam cada vez maiores, isso é algo que me dá medo, porque eu estou achando que daqui a pouco ele vai fazer filme de 4 horas de duração, né, e enfim, mas eu acho que o filme podia ser um pouquinho menor, mas é uma obra-prima em vários sentidos, né, e pelo respeito, né, como ele e a equipe dele trazem, assim, eu não me recordo, acredito que óbvio, né, existam outros filmes que tragam questões indígenas e de forma respeitosa, mas a maioria, assim, que me vem à cabeça não chega nem aos pés do respeito do Scorsese e de sua equipe à cultura dos Osage, e não somente a dos Osage, mas a todas as culturas indígenas, né, do território dos Estados Unidos, e esse respeito expressado num roteiro que é incrível, com uma interpretação que eu fiquei assim acachapado com a Lily Gladstone, porque é um papel muito difícil, né? Fazer uma pessoa apática durante 3 horas e meia é algo muito difícil, e ela prende a tua atenção por 3 horas e meia numa apatia, que é a apatia da depressão daquelas pessoas, né? Que é algo muito sério, né? E o figurino, justamente, é também de muito respeito, porque ela não cai, né, em nenhum momento na armadilha do exotismo, né, que é a tendência naquele coisa do clichê, né? Daquele clichê do...
foi exatamente isso que o Eduardo falou, assim, dessa pesquisa, Paulo. Eu também senti isso, que não cai. Isso você falou da Lily, mas assim, Leonardo DiCaprio também tá bem nesse filme. Ele me incomodou, tá? Mas termina. É, Eu não vou te interromper. Vai lá, fala um pouquinho e depois eu falo. não, mas assim, eu gostei muito, e eu achei uma tristeza, em 10 categorias ele não receber nada. Eu achei até um desrespeito com o Scorsese, sabe? Em absolutamente nada pela idade dele, eu sei, assim, seria, poderia até criticar ele já, né, essas coisas, mas, cara, merecia alguma menção, algum prêmio. Como eu estava falando, né, eu fiquei muito impactado com a interpretação da Lily, e o DiCaprio nesse filme ele me incomodou. Embora eu seja um fã do Leonardo DiCaprio, adoro vários trabalhos do Leonardo na história do cinema, mas eu confesso que ele passou o filme inteiro projetando o queixo para frente para fazer cara de mal, e ele e o De Niro, inclusive, acho que combinaram de fazer aquele queixo, o mesmo queixo, porque era tio e sobrinho, e aí ele me lembrou outros atores nos Estados Unidos que têm a mania de fazer cara de mal e eles projetam aquele queixo. E 3 horas e meia de queixo para frente me incomodou profundamente. Tá? Não sei como é que o Scorsese deixou isso passar, mas a Lily, nossa, assim, embora amei o trabalho da Emma Stone, mas eu estava torcendo para Lily, porque é um trabalho incrível, é a primeira atriz indígena indicada e com uma grande interpretação. Então, eu queria aproveitar, né, que o Paulo falou da atuação da Lily Gladstone. Eu não sei se é possível a gente aferir qualidade de interpretação, né? Se é possível a gente falar quem está melhor, quem está pior, de forma precisa. Mas eu tenho a impressão de que a Emma Stone e a Lily Gladstone estavam empatadas em termos de qualidade de atuação, com estratégias totalmente diversas, né? O Paulo enfatizou a apatia da personagem da Lily Gladstone e o quanto é difícil fazer uma interpretação expressiva, no mínimo, né? Porque você tem que manter o mínimo de informações na face, no movimento do corpo, enquanto que a Emma Stone estava com uma personagem hiperbólica, né? Que é uma personagem com muito movimento, muita expressão, que também é super difícil. Você conseguir fazer isso sem se tornar uma caricatura canhestra, conseguir manter a qualidade nesse monte de movimentos. Então, acho que elas estavam empatadas. Mas como a gente sabe que o Oscar é atravessado também por pautas políticas, eu acho que esse Oscar tinha que ser da Lily Gladstone e foi uma perda imensa de oportunidade dos votantes de fazerem uma reparação histórica. Porque você não é toda hora que você tem uma atriz indígena sendo indicada, né? Já houve outras indicações, mas de outras nacionalidades, mulheres indígenas de outras nacionalidades. É a primeira indicação de uma atriz indígena estadunidense e era um show de interpretação. Eu acho que o Oscar tinha que ter sido dela, sim, embora concorde com o Paulo. Não é equivocado dar o Oscar para Emma Stone, porque é, de fato, uma atuação muito boa. Mas ela já tinha um, né? Aliás, já tinha um por um filme que ela não merecia. Sim. Eu acho que lá em La La Land, ela não merecia levar o Oscar. Já tinha levado, estava bom. Né? Podia ter sido mais bem distribuído, eu acho. Não, eu concordo, assim, porque eu acho que uma premiação dessa não é simplesmente os melhores, é todo um contexto social, sabe, político, histórico, e no momento de tanta, eu acho que assim, de, de novos pensamentos mesmo, novos comportamentos, sabe? Numa ideia decolonial mesmo, vamos recontar isso aí. Apesar de ter sido feito pelo Scorsese, eu acho que assim, era o mínimo, sabe? A se fazer. E fico muito triste do filme muito bom não ter tido premiação, assim. Eu fico muito triste. Sim, 10 indicações e o filme não leva nada, nada. É algo assim, enfim, realmente lamentável. Eu vou, então, agora passar
né, para o terceiro indicado ao Oscar de figurino, que é o Oppenheimer, né, que é um filme aí que gerou muita polêmica, até por ter ganho tantos prêmios, né, e algumas pessoas até ficaram, eu percebi antes do Oscar, algumas pessoas questionando a indicação do figurino, né, o porquê que o Oppenheimer estava indicado para o figurino e tal, o que na verdade é uma indicação assim injusta, na medida em que existe sim um trabalho ali de pesquisa muito grande, né, e algumas brincadeiras de figurino ali que eu acho que são bem interessantes. E eu queria passar para vocês aí o que vocês perceberam, quais são as impressões. Mas já que você trouxe a questão do figurino, de uma pesquisa de figurino, eu sou muito contra essa ideia da pesquisa de figurino ficar em primeiro plano no figurino. Entendeu? Porque não é uma reconstrução histórica, não é um figurino para ser reconstruído para estar no museu. É uma roupa que precisa estar de acordo com uma narrativa e não com o tempo histórico. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, assim, Sim. A minha viagem. E já que a gente falou numa ideia acabou de falar, né, dos assassinos da Lua das Flores, da necessidade de uma reparação histórica, é até contraditório a gente ter o Oppenheimer com tanto prêmio, sabe? Eu fico assim, gente, não é em 2024, que ano que a gente está, assim, o que está acontecendo? E para mim, foi o que eu falei no início, assim, para já jogar a bola, para mim fica mais claro que é lobby, sabe? É lobby, porque Oppenheimer ganha tanta coisa, não estou falando que é um filme ruim, não, mas eu achei um filme mais do mesmo, sabe? Uma coisa meio Capitão América, vamos lá. Eu repito o meu comentário anterior, né, sobre qualidade de interpretação, qualidade enfim, de qualquer etapa da produção de um filme. Eu acho que não dá para a gente dizer que Oppenheimer é um filme sem qualidades, né? Não Ele não é um filme mal feito, mal realizado, que não. surpreendentemente levou tantos Oscars. Acho que ele tem uma qualidade técnica que é inerente a todas as produções do Christopher Nolan. Ele é sempre muito cuidadoso com a parte técnica, mas, de novo, eu acho que o Oscar é atravessado por questões políticas. E aí me parece, concordo plenamente com o que a Nívia falou, me parece assustador, né, que um filme que vai ficar tantas horas falando do criador da bomba atômica, né, sem muita ênfase na crítica, porque tem uma crítica à criação da bomba atômica? Tem, mas digamos que seja 10% do filme, né, porque o restante ficar massageando o ego desse homem, tentando desculpá-lo por ter criado a bomba atômica, né? Tentando fazer parecer que ele não sabia exatamente o que estava fazendo, ou que ele não tinha noção do impacto que essa criação causaria. É difícil, né, de ser convencido disso. E o filme tenta nos convencer de que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, quais seriam as consequências dessa invenção. Num ano, né, em que a gente tem tantos conflitos bélicos, né, dar prêmio para um filme que tem uma relação dúbia com um conflito bélico que é a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a bomba atômica, que causou tanta destruição, eu acho realmente complicado. Acho Não, complicado desculpa, Paulo, só para complementar, eu acho que é complicado e ao mesmo tempo dá muito a cara do Oscar, né? Entrega muito a cara do Oscar, assim, a gente sabe que o Oscar é uma instituição que está tentando sair do conservadorismo em diversos sentidos, né? Tentando se descolar, mas não consegue muito, né? Ele dá um passo à frente e 10 passos atrás. Então, acho que dá muito a cara do Oscar. O que eu ia te pedir, Duda, se você podia comentar um pouquinho, justamente do trabalho da figurinista, no qual ela cruza um pouco ali, ou bastante, a personagem, né, do Cillian Murphy com o David Bowie,
né, que você havia escrito Sim. sobre isso. Eu achei, assim, é o ponto que eu mais gostei, pensando no figurino em si, nem no filme como um todo, mas o figurino, essa pegada de levar um David Bowie dos anos 70 lá para a década de 40, eu achei bem curioso e muito interessante. Eu acho que esse é um dos pontos de criatividade do figurino, né? Ele é um figurino que empata com Napoleão em termos de ser um figurino correto, mas não muito criativo. Ela tenta reproduzir a moda dos anos 40, dos anos 50, né? Tenta ser fiel a isso. Eu acho que um dos momentos em que tem algum lance de criatividade é esse, em que ela se inspirou especificamente para o figurino do Oppenheimer, né, do personagem Oppenheimer, no David Bowie dos anos 70, que por sua vez estava se inspirando nos anos 40. Então, você faz um zigue-zague cronológico, né? Você vai para os anos 70 buscar um referencial, isso por conta do talhe do personagem, né? O Oppenheimer era um homem muito magro, que usava as roupas que estavam na moda na sua época, que eram grandes, eram volumosas. Então, na maior parte das fotografias, ele aparece como se o corpo dele tivesse um pouco perdido ali dentro. E o David Bowie tem uma fase nos anos 70 que ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai se apropriar dessa alfaiataria muito volumosa, e também um homem muito magro, né? Ficava meio perdido. Em algum momento da criação do figurino se percebeu essa semelhança, e a figurinista deu essa imagem para o Cillian Murphy, para ele se inspirar em termos de movimento, de se colocar no espaço, de se relacionar com a roupa, virou o referencial. E tem um outro ponto que eu escrevi também, que eu queria trazer para cá, que são as cores, né? Eu acho que esse Oscar de fotografia é merecido. A gente pode colocar em xeque vários outros Oscars do Oppenheimer, mas eu acho que o trabalho do Hoyt van Hoytman é muito merecido, porque ele tem uma pesquisa de fotografia genial, né, de tentar se aproximar do Technicolor dos anos 40 e depois da textura preto e branco da televisão, né, em dois momentos do filme. Então, ele se aproxima muito dessas texturas de cor. No caso da fase colorida, o figurino acaba sendo um figurino meio neutro, assim, em termos de cores. Ele tem muito marrom, azul marinho, preto, cinza, mas tem a personagem da amante do Oppenheimer, que é uma mulher apaixonada e apaixonante, que tem vermelho, tem tons de vermelho. Ela usa um espectro de vermelho que tende ao bordô. Então, ali eu acho que também tem um lance de criatividade, que não é tão criativo assim, usar vermelho para se referir a alguém apaixonado, mas pelo menos destoa um pouco dessa palheta mais neutra, né? Isso eu achei legal também. Só assim, para fechar o Oppenheimer, eu não tinha visto o filme no ano passado, né? Eu vi o filme agora no final de janeiro, porque quando saíram as indicações ao Oscar, ele voltou ao cinema. E aí eu falei, bem, vou dar uma olhada no cinema. E aí fui, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, numa sala no Cinemark, na Barra, que é uma sala XD, né, que tem toda uma questão, além de ser uma tela gigante, o som, tudo dessa sala é poderoso, digamos assim, né? E, enfim, aí eu fiquei muito impactado, eu realmente gostei muito do filme. Só que fica também a pergunta do tipo, será que o filme resistiria assisti-lo sem essa sala? Né? Porque é uma sala que te promove uma super experiência, e ok, isso faz parte da magia do cinema mesmo, né? Você está numa sala que te leva a todas essas sensações, né? Mas é um filme que de repente eu vou ver novamente em casa, né? E pensá-lo, obviamente, do ponto de vista político, que eu acho que não tem como escapar dessa premiação e pensar politicamente, mas pensar, sei lá, se ele vai ter, porque um amigo meu não viu não viu no cinema, viu em casa recentemente, né, e me falou assim, não tenho esse impacto, o filme não funciona para mim dessa maneira. Achei apenas um filme, talvez o filme mais fraco do Nolan, né, e ele falou assim, A Origem dá de 1000 a 0, né, e A Origem é um filme realmente muito criativo. Né, teríamos que pensar nesse aspecto, A Origem é extremamente criativa. Porque eu acho,
só para a gente fechar o Oppenheimer, eu acho que outros filmes do Christopher Nolan têm roteiros muito criativos, né? Tem Sim. roteiros que nos prendem. Para além dos efeitos especiais, os roteiros são muito bons. No caso de Oppenheimer, não. Né? Você tem um roteiro convencional, né? Uma cinebiografia convencional. Então, por mais que ele tente ali fazer né, tem uma edição que brinca com a cronologia, não é muito linear e tal, mas acho que isso não é suficiente para tornar o roteiro criativo. E aí, de Não, fato, se você tem um visual que depende da sala grande, né, da telona para acontecer, talvez ele não sobreviva mesmo. Fica aí essa questão, e tudo bem que, assim, só de pensar em enfrentar 3 horas de filme de novo, eu já fico um tanto quanto na dúvida, entendeu? Se você vai testar ou não, né? Exatamente, se o filme tivesse 1h50, aí seria mais fácil de eu testar. 3 horas não, não, se pelo menos tivesse esse ponto interessante, né? O que é além da imagem? Porque seria só a sua experiência de ver em tamanhos diferentes, porque o filme ele não traz, fora o que o Eduardo colocou, não traz muitas, né? Em questão do figurino, por exemplo, não traz muita inovação, curiosidade, meio óbvio até. A paleta de cor óbvia, tudo meio óbvio, assim. Eu concordo com o Duda quando falou que é uma fotografia que, sim, mereceu o prêmio, embora a minha torcida era para o Conde, que eu fiquei impactadíssimo com o filme e com a fotografia do Conde, que é um filme que eu morri de rir. Mas até para fotografia, o Assassino ele teve toda uma gravação especial, né? Nessa coisa assim, utilização de câmeras, que o filme não teve. Então, assim... O Assassinos ou o Oppenheimer? O Assassinos, que teve mais do que o Oppenheimer. A fotografia não te chamou sei, mais Nívia. atenção. Não, acho que o Oppenheimer também. O Oppenheimer teve que criar película para IMAX, que era uma coisa que não existia, né? Eu acho que isso também entra na conta, sabe? Tipo, pode cria... ser, mas... É porque às vezes eu acho que a gente fica, nós críticos, né? Ficamos muito com o resultado. E tem um caminho processo, né? da técnica, do processo, que nem sempre é evidente, e que eu acho que aparece no Oscar também, sabe? Eu acho que porque é a Academia de Artes e Ciência, né? Então, um filme que vai criar película para IMAX é um filme que chama a atenção da academia, né? Acaba tendo impacto também. Enfim. E saindo da polêmica do Oppenheimer, entramos em outro filme que gerou várias polêmicas aí desde o seu lançamento, que foi Barbie. O filme da Greta Gerwig, que também recebeu aí inúmeras indicações, levou somente um prêmio da canção da Billie Eilish, né, para casa, né, e que gerou aí, se teve polêmica lá na época do seu lançamento, houve agora polêmica porque a diretora não foi indicada e também porque a atriz, né, a Margot Robbie, não levou a indicação. E foi o grande sucesso, né, de bilheteria do ano passado. Enfim, o que vocês poderiam comentar aí sobre o Barbie, sobre o figurino e sobre o filme? Eu particularmente, assim, eu achei o figurino, a direção de arte do Barbie, assim, muito criativo. Mesmo se tratando de uma boneca, tem uma criatividade, tem um trabalho de pesquisa, de materialização, né, que você cria um universo, que você assiste e você fala assim, não tinha como ser diferente. A minha surpresa foi essa, assim, quando eu assisti foi, como eu não pensei nisso antes, né, vendo todo o burburinho, porque para mim Barbie é um filme que começou muito antes do lançamento dele, porque foi gerado, assim, foi um grande marco do próprio marketing do cinema, né? E me lembra até a era de ouro, né, de hollywoodiana, que as atrizes não saíam dos personagens, né, continuavam nos personagens para fascinar o público. E foi feito isso, né? Ela se fantasiava de Barbie, ela ia, então assim, mostrava ela viajando com mala rosa, com casaco rosa, com tudo rosa,
para mostrar. Então, para mim, veio esse fascínio, né, do que foi, as pessoas foram fantasiadas, então tem um burburinho. E sem contar que tem tem um trabalho ali de figurino, de brincar e passear com todas as possibilidades dessa Barbie. É fácil a gente olhar, às vezes, um filme e falar assim, eu faria diferente. Mas o Barbie é uma coisa assim, gente, mas é tão óbvio, sabe? Não tem como ser diferente aquilo. Porque é uma boneca. E a boneca que atravessou as tantas gerações, sabe? E uma boneca que está muito relacionada ao universo da moda, né? É uma boneca que é manequim, né? A Barbie é um manequim. Ela é feita para ser vestida, para exibir roupas luxuosas, roupas criativas. Está muito conectada com o tempo, né? Com a passagem dos referenciais de moda. A Barbie vai mudando de figurino, a Barbie é boneca mesmo, né? Ela vai mudando de figurino conforme a moda, ela tem um diálogo constante. Então, acho que também aí, se você coloca muita criatividade, você está perdendo tempo, né? Porque o próprio objeto, a protagonista do seu filme, já te entrega um material riquíssimo que precisa ser trabalhado, né? Fora o fato de que você tem que entregar material para os fãs e para as fãs, né? Imagina as pessoas que são fãs da boneca, que vão assistir o filme e não vão encontrar os referenciais que elas estão buscando. Seria um desastre, né? É como acontece, né, quando transforma jogo, né, que tem fãs muito fervorosos em filme, né? A pessoa está esperando uma expectativa assim, daquilo, que gera esse fanatismo. E eu acho que Barbie gerou um novo fanatismo, né? Assim, meio que recuperou o frisson lá dos anos 80 também. Uhum. Eu fiquei assim, eu vi 2 vezes o filme, na primeira vez eu amei. A segunda eu gostei, não fiquei assim tão apaixonado, embora a parte visual eu acho realmente incrível e ao mesmo tempo extremamente criativo, mas ao mesmo tempo aproveitando todas as referências que já existem, mas aproveitando essas referências de uma maneira inteligente, sem ser óbvio. E ao mesmo tempo, assim, ok, eles exploraram na época, a onda rosa, né, que tomou conta do mundo, né, ou pelo menos parte do mundo, foi tomado por essa onda rosa ali em junho, julho e agosto. Mas uma coisa que me deixou feliz, que aí não é o filme em si, mas é uma questão de produto, de como o filme lotou as salas de cinema, né? A gente olha, né, desde a pandemia, né, os cinemas fechados, depois os cinemas reabrem de forma tímida, e os cinemas eles perderam muito. A plateia, até agora, ela não lota. Você tem, às vezes, grandes lançamentos que, há 10 anos atrás, você chegaria lá e não ia comprar o ingresso, ou teria que comprar antes na internet para conseguir ver o filme, e, de repente, Barbie lotou os filmes como eu lembro na minha memória de adolescente, sei lá, das sessões de ET, por exemplo. Né? Era isso, era aquela coisa de você chegar na época não tinha internet, eu fui ver ET com 12 anos de idade, e eu lembro que eu cheguei lá 1 hora antes, eu não conseguia entrar, e tive que ficar esperando na fila para comprar para uma outra sessão e ficar lá na fila, né, para poder pegar um lugar. E outros filmes, eu acho que talvez vocês tenham passado por esse tipo de experiência. E uma nova geração. Trouxe isso, sim. Uma nova geração que não estava, que é totalmente assistir filme do celular, é uma geração que assiste filme no celular, nem na televisão, assim, sabe? Uma geração que vive no celular e foi pro cinema, se vestir de Barbie. Eu lembro eu acho que... Fale, pode continuar, não, pode continuar. É só um comentário, justamente... começaram, né, antes da estreia, começaram as pré-estreias, né, do filme. E aí eu lembro que, eu acho que uns 4 dias antes da estreia oficial, eu fui a um cinema de shopping para ver o Indiana Jones. Eu falei, vou ver, daqui a pouco vai sair de cartaz, e eu vi todos os Indiana Jones no cinema, eu quero ver esse Indiana Jones no cinema para me emocionar com Harrison Ford. E, enfim, me emocionei. O filme não é tão maravilhoso, mas eu me emociono com Harrison Ford. Mas o fato foi, eu peguei uma sessão
do Indiana Jones às 9 da noite, que deve ter terminado tipo 11h30. E tinha a pré-estreia da Barbie meia-noite. Em todas 6 salas do shopping. Eram 6 salas no shopping Tijuca, todas elas estavam tomadas, e simplesmente o shopping estava 11h30 da noite tomado de pessoas muito jovens, vestidas de rosa, e outras nem tão jovens assim, vestidas de rosa, o hall do cinema tomado, as escadas rolantes tomadas, as pessoas entrando no shopping 11h30, 11h40 da noite, todo mundo de rosa para ver o filme. E aquilo eu achei assim, é um fenômeno de consumo e tá, ok, mas eu achei maravilhoso ter a sala de cinema lotada novamente para ver um filme. Né? Então, eu acho que isso é importante no momento que o cinema está tão esvaziado, com a galera vendo filme no celular. E o que eu ia comentar é que assim, o cinema é muito mais do que só uma expressão audiovisual, né? Um meio audiovisual para se contar histórias. Ele é social, né? Ele é atravessado pelo social. Eu acho que a estreia, as pré-estreias e a estreia de Barbie, junto com Oppenheimer, cria um fenômeno social que é muito interessante, que é a questão de gênero que vai marcar esses dois filmes, porque uma das brincadeiras em torno da disputa Barbie-Oppenheimer era justamente com os homens heterossexuais que tinham vergonha de ir assistir a Barbie, primeiro porque é um filme sobre boneca, então como assim você vai assistir um filme sobre uma boneca? Você não pode brincar com boneca, você não pode ver o filme sobre a boneca. Segundo, que você tem que ir de rosa, né, como se fosse obrigatório ir de rosa, ou então é vergonhoso ir, né, para uma sessão da Barbie onde está todo mundo de rosa, você lá, homem heterossexual. Então ficava uma disputa, né, do tipo, olha, Oppenheimer é o filme dos homens, é o filme dos héteros, né, dos homens héteros que podem ir tranquilamente porque a sua sexualidade não vai ser colocada em dúvida, enquanto que Barbie é o filme cor-de-rosa. E aí, interessantíssimo como isso aparece na premiação do Oscar. Né, como o Oscar, ao premiar o Oppenheimer, ele reforça vários dos seus conservadorismos, nesse caso especificamente no machismo. Né? Há um machismo ao deixar a Margot Robbie de fora, ao deixar a Greta Gerwig de fora, há machismo nessas escolhas, sem dúvida. Né? De você considerar que o filme feito por homens heterossexuais e para homens heterossexuais é o grande ganhador do momento, enquanto que o filme feito para mulheres, aqui eu estou falando de forma superficial, é claro que eu não concordo que a Barbie seja um filme só para mulheres, enfim, nada disso. Mas nesse imaginário que se criou em torno dos dois lançamentos, ele é o filme para mulheres, né? E ele é o filme esnobado, apesar de ser esse fenômeno de bilheteria, né? Apesar de ser tão importante quanto o Oppenheimer em termos de recolocação do cinema na contemporaneidade. Né? Quando o cinema se pergunta qual é o futuro dele, o que vai ser dele daqui para frente, né? Vai sobreviver, não vai sobreviver, vai ter que se reinventar. Dois filmes que fazem tanto sucesso de bilheteria como esses são respostas possíveis. E a resposta Barbie foi uma resposta menosprezada pelo Oscar. Sim. Desprezada, né? Esnobada, como se diz. E colocou nessa ideia, né, do descarte, inclusive numa relação com a moda, com a pesquisa de moda, que para mim ficou isso muito claro quando coloca a moda como no lugar histórico, ela vale a pena, né? Mas quando tem essa coisa do pop, né, da tendência, dessa coisa, aí ela é descartada. Para mim, entra muito nesse lugar também, assim, de repensar esse lugar da coisa de menina, é coisa menor. Isso. E, Nívia, isso que você falou agora me fez lembrar o seguinte: a figurinista de Barbie, a Jacqueline Durrow, já ganhou 2 Oscars, e os 2 por filmes de época, que é o Adoráveis Mulheres, dirigido pela mesma Greta, né, e o Cyrano. Então é interessante da gente pensar nisso, né? Como que uma figurinista competente, que arrasou em Barbie, mandou muito bem, né, nesse filme especificamente não merece levar o Oscar, enquanto que em outros 2 filmes
com figurinos um pouco mais convencionais, nessa pegada do filme histórico, do filme de época, ela leva. Não, e mostra, eu acho que mostra também a dimensão do Barbie, o quão foi falado a apresentação, né, do Ryan Gosling no Oscar. Tipo assim, a comoção que foi ele cantar, né, a música do Ken na premiação, assim. O que é irônico também, né? O filme dirigido por mulher, a protagonista não vai, não é indicada, e ele é indicado, assim. Eu acho muito, irônico, assim, a história toda de... Porque, assim, realmente a apresentação dele foi fantástica, né? Talvez até para tentar mostrar a grandiosidade do filme, porque ele ficou muito incomodado com o fato delas não estarem indicadas, mas ao mesmo tempo pensar, né, como é que o grande momento do filme naquela noite foi o momento de um homem, né, e não o momento de uma mulher, né, apesar da Billie Eilish ter ganho. Eu achei, assim, a cereja do bolo, assim, tudo. O filme de menina não ganha, o de indígena, né, não ganha, e aí é isso. Enfim, então agora vamos falar sobre o filme que ganhou, né, o Oscar de melhor figurino, né, que é o Pobres Criaturas. Eu adianto que eu estava torcendo por esse filme, por esse figurino, né, era o meu predileto, né, eu sou um apaixonado por Pobres Criaturas. E aí eu peço que vocês comecem, aí depois eu entro aí na jogada. Eu e o Duda, inclusive, produzimos agora um texto que vai sair em breve no Box Digital de Humanidades, não é isso, Duda? Isso, a gente escreveu aqui para o NEM, né? A gente escreveu junto aqui para o NEM sobre Pobres Criaturas, e a gente ficou com tanta coisa pendente para escrever sobre o filme que eu convidei o Paulo para a gente escrever um texto um pouco mais longo, que a gente pudesse explorar um pouco mais outros aspectos. Sim. Enfim. Vamos lá, passo para vocês. Pobres Criaturas. Eu achei, assim, o figurino é lindo. É um deleite, assim. Eu acho que não tenho nada a me opor na ideia dele ganhar o Oscar, porque é um deleite. E até a ideia, né, dos filmes, do filme feminista, né, que foi tão colocada, e ela, porque você brincar com as formas, com a volumetria, né, eu sempre falo isso, que existe uma hierarquia dessa comunicação, cor, forma e textura. E ela brinca com os três, assim, sabe? E vai de lavada, assim. O filme é encantador, sabe? E é até curioso, porque, apesar de muito bonito, ele causa justamente esse estranhamento, né? Das formas. Exatamente, porque ele não é óbvio, né? Ele vai na contramão do Napoleão. Ali tem pesquisa de época, de figurino de época, tem diálogo com o século XIX, mas não é um filme que tenta reproduzir o século XIX, porque ele está, primeiro, porque é uma história surreal, que permite que a figurinista invente, né, brinque, e porque ela quer dizer mais do que somente a reprodução de uma época. Né? Efetivamente, esse é um figurino que consegue falar sobre os personagens, sobre a personagem, sobretudo, né? Porque eu acho que o figurino da protagonista, da Bella Baxter, é um show de eloquência, né? A roupa está falando o tempo todo. Ela é texto junto com o texto propriamente, com os movimentos da atriz. Né? Aliás, a Holly Waddington agradeceu especialmente a Emma Stone pela atuação, né, pela criação da Bella Baxter, porque efetivamente ali você tem uma parceria entre atriz e figurinista. Se não fosse uma boa atriz, aqueles figurinos poderiam se tornar ridículos. Eles poderiam ficar muito canhestros, muito estranhos. Né? Figurino sem corpo é roupa. Exato. Você precisa da persona ali, assim. Então, e não tem corset. É um século XIX sem corset. Eu acho isso fantástico, assim. E é interessante isso que vocês trouxeram, né? E o Duda falou, né, da figurinista agradecendo a atriz.
porque justamente há 2 anos atrás, enfim, quando a Emma Stone fez Cruella, a Jenny Beavan, para pensar os figurinos de Cruella, a Jenny Beavan, que estava na Inglaterra, vai muito antes, na pré-produção, aos Estados Unidos, né, e vai levar várias roupas para a Emma Stone provar, e ela observar a Emma Stone em movimento com aquelas roupas de brechó que ela havia adquirido da década de 70, para depois começar a criar o figurino a partir daquela relação de pesquisa em brechó com o corpo da Emma Stone, né? Então, assim, tem ali, percebe-se que é uma atriz que realmente veste a camisa, digamos assim, do filme, né? E do trabalho da figurinista, né? Ela já pelo menos a segunda vez que a gente vê esse casamento aí com o trabalho de quem está fazendo o figurino, né? E me chamou muita atenção quando eu vi o filme, me lembrou uma outra obra, que, embora passaram na mesma época, são obras diferentes, mas pela criação de algo, num figurino, digamos, aspas, aí, histórico, mas de uma criação de algo completamente diferente, que é o Drácula do Bram Stoker. Né, quando a Eiko Ishioka, que para mim é um dos maiores figurinos da história do cinema, é o Drácula de Bram Stoker do Coppola, figurino da Eiko Ishioka. Eu sou, assim, apaixonado por esse filme e pelo figurino. Né, e quando ela simplesmente cria ali para aquela Londres do final do século XIX, por mais que ela tenha se inspirado ali naquele figurino das ruas de Londres, da aristocracia londrina, ela pega, de repente, e cria outras coisas para os vampiros e para as vampiras e para as outras personagens agora me escapou o nome, da Mina, né, que é a mocinha ali daquela história, e o figurino dela foge um pouquinho daqueles padrões e vai em contraposição com aquela outra personagem, né, que é a Ruiva. Então, assim, e realmente lá atrás eles deram também o prêmio para Eiko Ishioka, né, que inclusive foi uma figurinista que na época disse que ela nunca tinha visto um filme de vampiro porque ela não gostava, né, e que foi um desafio para ela, então, inclusive, criar sem saber o que tinha sido feito antes, e faz um negócio, assim, totalmente diferente. E, de repente, esse figurino agora seguiria também, digamos, uma linha, né, de pegar aquela época, misturar com outras épocas, né, até conversando com o Duda, né, essa questão de você ter ali uma pegada tipo Vivienne Westwood, né, que vai colocar nas passarelas ali dos anos 80, 90, século XVIII, século XIX, mas desconstruindo isso tudo, né, e aí a gente olha o próprio, tem essa pegada anos 80 também com Jean-Paul Gaultier, né, que coloca a roupa de baixo, que vira roupa de cima, né? Se a gente parar para pensar, até aquele figurino da Madonna no Blonde Ambition, né, e aquele famoso que tem a coisa do corpete, do seio e tal, ele tá botando a roupa de baixo para cima, né? E a figurinista do Pobres Criaturas também brinca com essa questão do que é a roupa e o que seria a roupa de baixo, né? O que seria o underwear, que vira a roupa de cima. Né? Então, assim, é um deleite visual. E tem uma coisa, assim, que poderia ficar bem óbvio, assim, porque do não ter corset, né? Porque geralmente pensa-se na estrutura, né, da roupa para ampliar contornos de quadril feminino, estreitar a cintura, os seios, e ela brinca com essa volumetria e com essa estrutura de uma maneira completamente diferente, assim, as mangas, o vestido de noiva é uma coisa, sabe, que é aquilo? É uma escultura, né? Sabe, fazer aquela manga. E aí, na hora que eu vi, eu falei assim, gente, tem toda a questão da entretela, da barbatana, tá toda ali na manga. Tirou do lugar que seria, né, o esperado. Sai da obviedade, né, do figurino, assim. E as referências à mini saia, né, ela pegar a mini saia lá dos anos 60, 70 da Mary Quant e do Courrèges e jogar lá para o final do 19, em alguns momentos do filme,
um primor, né? Sendo que é a roupa de baixo, né? Não. É isso. O grande barato é esse, porque a Bela, ela tá saindo pelada na rua, né? Para os padrões do século XIX, ela tá pelada, ela iria ser escorraçada daqueles ambientes, seria apedrejada, né? Seria totalmente, era uma mulher totalmente indesejável para os padrões repressivos do século XIX. Mas o grande barato é que ela está tão espontânea, né? Ela usa essas roupas desse modo, com tamanha espontaneidade, tamanha veracidade, que ninguém se espanta, né? Ninguém se assusta com as roupas dela, ninguém fica olhando, ninguém fica apontando, é muito legal. E a ideia de, né, tira o volume da saia, que todo mundo iria esperar, e coloca numa blusa, que aí vai ter um volume enorme. A ideia, ela brinca com esse equilíbrio. Ela desequilibra as imagens através do figurino, assim, você... Sim. E o grande barato é que os outros personagens, eles estão dentro dos padrões. Né? Acho que talvez o Godwin, né, o criador da Bela, ele use um figurino um pouquinho, que destoa um pouquinho dos padrões de moda masculina do século XIX. Mas acho que é muito pouco e muito discreto. E se a gente pensar nos figurantes também, né, na figuração, está todo mundo dentro do padrão do que se espera de um filme de época que se passa no século XIX. Justamente para o figurino da protagonista poder aparecer, destoar e dizer muito sobre ela, né? Dizer sobre quem é essa mulher. Desequilibrar mesmo, né? Desequilibrar mesmo, é. Muito legal. Não, eu acho, então, eu acho que eu apostei em Barbie, no figurino de Barbie. Eu estava torcendo pelo figurino de Barbie, porque por uma questão política, porque o filme já tinha sido esnobado pra caramba, e essa era uma aposta quase certeira, né, de que tinha muita chance de levar. Então, todos os meus bolões, eu coloquei Barbie como aposta de figurino, mas não fiquei nem um pouco triste nem decepcionado com a vitória de Pobres Criaturas. Eu acho que é um figurino que também merece ser premiado, né? Politicamente, eu preferia Barbie, mas em termos de criação, eu acho que é um prêmio muito merecido. Agora, eu só queria dizer o seguinte, nós criamos um grupo, Paulo, Nívia e eu criamos um grupo para trocar ideias sobre figurinos e Oscar, e o Paulo colocou uma imagem de Pobres Criaturas para ser a imagem oficial do grupo. Só para vocês verem como esse cara fez lobby para esse filme. Ele é um lobista. Agora eu entendi, de Pobres Criaturas. É verdade, sim, eu não havia percebido como eu fui absolutamente tendencioso de colocar a imagem da Bella Baxter no nosso grupo. Não, é lindo, né? O vestido da noiva exatamente o vestido de noiva dela. Eu realmente torci muito pelo figurino do Pobres Criaturas, e na verdade, quando o filme ganhou 3 prêmios seguidos, eu estava aqui em casa aplaudindo desesperadamente. Porque, assim, a caracterização fantástica, né? Eu fiquei muito impactado, né, com o filme, com o visual e com tudo, né? Porque, assim, não é simplesmente um visual bonito, né? É um visual maravilhoso que está dentro de uma narrativa, porque simplesmente bonito por bonito, tem tanta coisa bonita que você olha e fala, e daí? Não, que modifica. Eu acho que é um filme que... Por isso que eu coloco também muito próximo do de Barbie, porque ele que a imagem te modifica de alguma maneira. A construção da imagem. Não é uma coisa que você está esperando assistir, sabe? De ver o que é mais óbvio, que nem Napoleão, Oppenheimer, sabe? E ele desestabiliza, assim, sabe? Você não espera aquilo. Quando falo, vai ter um live action da Barbie, você espera que vai trazer ela para o mundo real, igual fizeram lá com o Rei Leão, entendeu? Uhum. Igual fizeram com Aladdin. E de repente não é ela no mundo real, é você no mundo da Barbie. E quando você vai assistir, né, o Pobre Criatura, é uma construção de imagem de formas que você fala, opa,
peraí, isso é possível no cinemão, entendeu? Naquele cinemão, assim, ganhar o Oscar também com figurino. É possível ter esse rompimento, assim, da imagem, né, que sempre... da reconstrução histórica. Então, não me Eu acho que ofendeu o prêmio. e os dois filmes, né? Acho que Barbie e Pobres Criaturas são os dois filmes feministas da temporada, né? É claro que ambos recebendo muitas críticas, né, por motivos diferentes e tal, porque Barbie seria um feminismo pop, superficial, e Pobres Criaturas é um feminismo de fachada, porque é um filme escrito por homem, dirigido por homem. Mas eu li uma coluna da Isabel Wittmann, que eu sou muito fã de tudo que ela escreve, de todas as reflexões que ela coloca, que eu achei muito legal, porque ela enfatiza a Emma Stone como produtora. Sim. E ela vai fazer referências a entrevistas da Emma Stone, incomodada com esse tipo de discurso, dizendo: quando as pessoas dizem que o filme não é feminista porque foi dirigido por homem ou escrito por homem, elas estão me colocando no ostracismo, elas estão me tirando da jogada. Eu sou produtora do filme, eu sou a protagonista do filme, né? Eu nunca toparia produzir e protagonizar um filme que não tivesse uma proposta efetivamente feminista, né? E eu tendo a concordar com essa leitura. Eu acho que não é por ser dirigido por homem que o filme não possa ter um olhar feminista, né? O homem pode estar a serviço desse olhar, ele pode reconfigurar o seu olhar para caber. E eu acho que é um filme que efetivamente discute o papel da mulher, né? Discute o que é tornar-se mulher, inclusive por meio do figurino. Quando a gente discute, né, que não tem corset, tá usando roupa de baixo em público, o que a gente está colocando em debate é como uma mulher se torna mulher, seja no século XIX, seja no XXI, né? O que faz uma mulher mulher? Quais são as amarras? Quais são as pressões sociais? Quais são os interditos? O que não pode ser feito? Acho que o filme está discutindo isso. E é interessante essa questão da Emma Stone, né, realmente como produtora do filme, né, porque ela é uma atriz, né, que nas entrevistas, falando não só sobre o filme, mas sobre a carreira dela, ela tem enfatizado muito essa questão das escolhas que ela tem feito. Ela costurou muito bem a carreira dela, né, na última década aí, e as escolhas, que eu acho que é a segunda vez que ela trabalha com esse diretor, eu acho que é a terceira vez que ela trabalha com o roteirista do filme. Então, assim, ela está escolhendo o que ela vai fazer, com quem ela vai fazer, e passando a produzir o que ela está fazendo, né? Então, realmente, tecer esse tipo de comentário é minimizar o potencial de uma mulher que está no business, né? Que está ali, porque a gente tem que pensar, inclusive, que nos Estados Unidos, na década do início do século XX, né, nos anos de 1900 e nos anos de 1910, as mulheres eram as grandes protagonistas nas produções cinematográficas. Eu estou falando do business do cinema. Né? Elas que estavam na captação do dinheiro, elas que estavam dirigindo, elas que estavam editando. Óbvio, havia homens também, mas o número de mulheres era muito surpreendente. E quando o cinema se torna um grande negócio ali na década de 20, aí as grandes empresas compram os estúdios e vão jogando as mulheres para escanteio. E aí elas viram objeto e passam só a atuar, basicamente, né? E você tem poucas mulheres na produção ou na direção. Então, de repente, olhar agora, quando a gente tem mulheres na produção, mulheres pensando na questão mesmo de construir o filme, de produzir, de buscar patrocínio, então, são cérebros, né, por detrás dessa história, e cai de pau no filme porque ele é dirigido por um homem. Mas quem é que também está por detrás disso e está também na frente, porque é ela que está atuando. Né? Então, é um ponto. Em nível de corteio, você ia falar alguma coisa? Não, essa ideia de reassumir o local, dela fazer o papel que ela quer fazer, entendeu? Das mulheres reassumirem esse local. Como a Greta também vai fazer isso, no Barbie, assim. Qual é a posição, né, que essas mulheres vão assumir? Eu concordo plenamente, e lá no início acontecia isso. E quando vira indústria, né,
quando o cinema vira indústria, tem um esquecimento, um esvaziamento feminino, assim, na história. Sim, eu li um trabalho, não me lembro agora de quem, que é Uhum. uma pesquisadora de cinema nos Estados Unidos, e que ela vai... Eu li a entrevista dela e li um trabalho dela, né, já tem um tempo, em que ela fala que ela começou a levantar uma série de fotografias ali dos anos 10, e que, de repente, ela viu uma quantidade de mulheres, assim, muito grande, que estavam ali manipulando os sets, que estavam realmente coordenando aquilo tudo, né, e do tipo, quem eram aquelas mulheres? E aí foi quando ela começou a pesquisa dela, e foi atrás tipo dos documentos, até de compra e venda de material, quem é que estava assinando aquilo tudo, quem é que comprou, quem é que vendeu, e aí ela foi chegando no nome dessas mulheres, que eram os grandes nomes da indústria cinematográfica, porque não era considerado um grande negócio, não era lucrativo ainda. Se você pensar na história do cinema, quem lembra da Alice Guy Blanchet, né? Isso. Mas o Méliès, tá todo mundo aí pensando, tá todo mundo falando, vamos lá, mas ela, e o melhor, o primeiro filme dela é um filme extremamente feminista, porque foi a Espada do Repolho, Espada né? do Repolho. Que ela vai trazer a ideia quando eles fazem as incubadoras. Então é como se fossem as enfermeiras cuidando daqueles bebês, sabe? E no filme aparece, assim, é bem interessante você pensar nisso. E aí, já que a gente está falando do figurino, é uma ponta importante. Olha quantas são as mulheres assinando o figurino, por isso que é tão invisibilizado. O figurino diante da direção de fotografia, por exemplo, diante do diretor, de premiação mesmo direção de arte, que geralmente tem mais homens que mulheres, entendeu? E ficou um lugar do figurino, e entra para aquilo que eu também falei, né, na questão da moda, da roupa, como algo menor, porque é feito por mulheres, geralmente. Não, e o Oscar de figurino, ele demorou para ser criado, né? Demorou. Ele demorou muito, inclusive agora eu esqueci, meu Deus, é a figurinista mais premiada de todos os tempos, escapou aqui o nome, desculpe. Enfim, ela que batalhou para criar, inclusive, o Oscar de melhor figurino, ela que faz Edith Head? Isso, Edith Head. Isso, pronto. Head. É a figurinista mais premiada, é a mais famosa de todos os tempos. Mas você sabe por que ela é mais premiada, né? Por quê? Conta aí pra gente. Porque, na verdade, ela era contratada do estúdio. Então, todos os filmes que passavam pela mão dela. Não necessariamente ela que fazia todos os figurinos. Ela entendeu? É a chefe de figurino Ela era a chefe de figurino, então ela assinava tudo. Mesmo que ela não fizesse, é verdade. Paramount, eu acho que ela trabalha, se eu não me engano. Foi alguns grandes estúdios que ela era a chefe, e realmente aí você tem várias coisas. No entanto, que tem figurinos que são feitos por grandes estilistas, que ela vai terceirizando o figurino. Enfim. Bem, gente, foi um prazer aqui, né, conversar com vocês. Aliás, pergunto se vocês gostariam de fazer mais algum comentário, porque eu acho que a gente acabou trazendo aí vários outros comentários no meio da história. Então, assim, eu acho que os nossos comentários finais, eles vieram ao longo, né, mas se vocês quiserem aí trazer mais alguma coisa, enfim... o Duda já deixou até a aposta dele de figurino para o próximo ano, né, e eu já estou torcendo. E quem que vai nos assistir, nos ouvir também, se quiser trazer as considerações, né? Sim, ou então indicar algum filme para a gente debater. Lembrando, né, que a nossa proposta é fazer isso mais vezes, não somente por conta do Oscar, né, mas talvez algum filme que chame mais atenção por conta de figurino, que estreia aí no meio do ano. A gente pode pensar em fazer novamente esses vídeos ou escrever esses textos. Então, as dicas são sempre muito bem-vindas, né? Os pedidos, as encomendas, a gente faz o que pode. Quem sabe a gente já não faz o de Duna aí, né? É verdade. Opa! É uma boa, a gente pode combinar de daqui a pouco a gente marcar e fazer um vídeo sobre Duna, nesse caráter profético,
né, para o Oscar do próximo ano. Então, agradeço a vocês, Nívia e Duda, que estão aqui conosco, agradeço a Ana por estar acompanhando a gravação, agradeço a todos vocês que nos assistiram no YouTube do NEME, e deixem os comentários, deixem sugestões, porque, de repente, a partir dos comentários e sugestões de vocês, nós poderemos fazer outros vídeos ao longo aí desse ano, para trocarmos ideias, né, sobre essa relação entre figurino, moda, história, enfim, isso é um assunto que nós amamos e que dá pano para manga aí, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Foi um prazer. Tchau.